A gente falou da questão da contratação do Coutinho, da importância que tem, do simbolismo que tem, da história que tem e do presente que tem também o Coutinho. Cara, mas ainda não conseguiu jogar, né? Ainda não conseguiu jogar. Tem contato com ele, cara? Trocou essa ideia com ele, até pra cabeça, né? Pra saber qual é o momento Coutinho, dele. cara, o Coutinho é um cara excepcional. Ele está se cobrando demais para dar uma resposta. E o que eu falei para ele, cara, é tranquilidade. A tua presença já mexe com toda a estrutura do clube, dos torcedores, a paixão. E as pessoas estão muito enganadas com relação a ele, dele não dar uma resposta técnica. O Coutinho é muito forte, o Coutinho tecnicamente é muito acima da média, a gente vê os treinos. Ele teve uma infelicidade que acontece, né? Obviamente você vem para um outro jogo, para uma outra intensidade, ele estava numa intensidade diferente, e ele vai voltar e eu tenho certeza que ele vai dar uma resposta. É um cara super do bem, super profissional, humilde demais, e a contratação não foi só pelo nome do Coutinho, não. A contratação é pela resposta técnica que eu tenho certeza que ele vai dar. E gera clima, né, cara? Gera ambiente. E você melhora a qualidade do treino. Os primeiros treinos dele você via assim, jogadores que estavam abaixo terem uma melhora assim, instantânea, assim, pela qualidade. Então você quer fazer também o melhor. Você não, é aquilo que eu falo, você não nivela por baixo, você levanta. Então é isso. Assim. O dia da música, né? Que a Barreira vai virar barco, fenômeno. Um abraço aí pro nosso querido blogueirinho, pro MC Darlan. Eu tava aqui, cara. Então, assim, cria atmosfera. Foi uma loucura aquele jogo. Foi uma loucura, assim. Ele não tava nem aqui. A apresentação foi bem maneira. Eu fiquei com medo da apresentação. Quando vocês mandaram aquele drone entrar com a camisa, eu falei, pô, não, por favor. Não inventa. Pô, chega lá, cara. Não. Chegou linda, pô, chegou bonita. Pô, tava com medo de dar um... E pior que tava mó ventania. Então, chovendo, pô, ventania, mas chegou tudo certo, foi legal pra caramba. E aí, a questão em cima do nível técnico do time do Vasco, que passa muito por essa criação de meio de campo, né? Um time para ser um time que joga, que agrida um pouco mais. Ela passa hoje pelo Coutinho que está aí e passa pelo Payet. O Payet também é um cara que é muito falado, muito discutido, obviamente, pela torcida do Vasco. O Payet é outro também, que você tem esse contato próximo, cara, também passa por muita, hoje, pelo menos muita fala de torcedor do Vasco, é na relação do custo-benefício, do quanto que o Payet fica fora, né? E a qualidade técnica que a gente sabe que ele tem, que ele já mostrou no Vasco, foi importante desde o ano passado. Essa relação para você hoje, né, para o Vasco, como é que tá? Ele tecnicamente é muito acima, né? Muito, muito. E quando eu tive os primeiros contatos assim, eu percebi ele muito triste, né? E tive logo uma primeira conversa logo depois do jogo contra o Flamengo, dentro do vestiário mesmo, a gente conversou por mais de 40 minutos. E o que incomodava ele era a posição do nosso time, que ele gostaria de brigar por coisas melhores, que ele gostaria de brigar na parte de cima da tabela. Ele foi desabafando um pouquinho e a gente foi ali, como eu te falei, no dia a dia, tentando mostrar que é um trabalho, é um início de uma nova construção. Que você suportar o processo é o mais difícil. Então, assim, quando eu chego já naquele impacto ali negativo, você reconstruir isso mentalmente e reconstruir no dia a dia, leva um tempo. E aí as coisas passaram ainda mais 3, 4 rodadas de dificuldade e depois as coisas começaram a melhorar. Quando as coisas começaram a melhorar, você via rapidamente a mudança até no semblante dele. E a chegada do Coutinho também. A gente viu uma transformação assim, obviamente de postura, de alegria. E a gente conta com ele, cara. A gente conta com ele, que ele esteja, obviamente, na melhor forma para ele ter um rendimento, que é o que a gente espera, de ajudar e decidir muitos jogos, obviamente, dentro de um contexto coletivo, porque a gente sabe que se ele estiver muito bem fisicamente, tecnicamente ele sobra bastante. Mas e o Paiva nisso tudo, cara? Tipo assim, você está falando de uma janela, né, de uma busca até de reposição rápida, né? O Watson foi infelicidade danada, né? Muito dificilmente a gente vai ter o Watson jogando essa temporada de novo, que tem uma recuperação boa, cara, moleque bom de bola. Mas o Paiva no meio disso, né? Como é que é até o aval, né, junto com ele, né, da contratação dos caras, o suíço, não tenho o menor problema de falar que eu não conheço. Como que chegaram nesse nome? Né, até o Paiva participando disso, como é que foi toda a conversa? O nome vem através da análise de mercado, você identifica o perfil que você precisa e ali tem um rastreamento, obviamente. E aí o Marcelo, o Felipe, obviamente, observam diversos jogos
pegam as informações necessárias e aí a gente chega num acordo para tomar a decisão. E o Paiva é o treinador do Vasco, eu sempre falei isso, eu não precisava falar publicamente, ele, obviamente, internamente ele já sabe que ele é o treinador do Vasco, é efetivado internamente, e faz um trabalho muito importante. Quando eu chamo ele para ser o treinador, eu dou total liberdade para ele fazer o trabalho dele, porque eu já conhecia o trabalho. E muitos meninos da base que ele também conhecia, ele sabe bem do potencial que tem. Leandrinho, Rayan, Luiz Gustavo, Lincoln, a infelicidade do Estrela ter se machucado. Jogadores muito importantes que já passaram ali pelas mãos do Paiva. Então, assim, é um treinador da casa que conhece e fez um trabalho, vem fazendo um trabalho de recuperação importante. A avaliação é boa, Pedrinho? A gente sabe de tudo que a gente precisa até para entregar para o Paiva e também a gente sabe das melhorias que nós temos ainda para ter dentro de campo, enfim, e de se estruturar cada vez mais para cada vez mais ser mais imponente, né? Realmente voltar com um jogo mais agressivo, mais forte. Mas é o que eu falei, não é um trabalho nem de reconstrução que a gente está fazendo de uma forma geral. É um início de trabalho, porque assim, você tem que desconectar de diversos aspectos para iniciar e elaborar de outra forma, até a questão mental. Eu encontro assim, um grupo com um emocional bem abalado, até pela questão contratual que eu já falei, com muitas cláusulas em diversos contratos, com bônus se o Vasco não cair. Isso para mim foi completamente assustador. Assustador, eu nunca imaginei que tivesse uma cláusula assim, né? Se tratando de Vasco da Gama. Então, você já mentaliza no atleta uma cabeça perdedora. Exato. E para você desconectar isso, né, é muito difícil. A vitória te ajuda, né? E você tem que estar ali implementando, mostrando o porquê. Ninguém é vencedor por acaso, né? E às vezes a mentalidade, ela tem que ser vencedora antes mesmo de você vencer. Mesmo você perdendo, você tem que ter uma mentalidade vencedora. Você tem que praticar isso no dia a dia. E entender o clube que você defende. O Vasco pode estar já há alguns anos sofrendo, mas o Vasco é um clube gigante. Eu não falo isso com clubismo, não. O Vasco é gigante. Eu já sabia disso há muito tempo, desde que eu cheguei aqui. E revisitando, obviamente, algumas cidades, você vê o gigantismo, a paixão do torcedor. Então, assim, como é que conseguiram conectar isso com os atletas com cláusulas, né? Se o Vasco não cair, botando os jogadores com uma mentalidade perdedora. Então, você limpar isso e introduzir uma mentalidade é difícil, não é fácil. E devagarinho a gente está tentando reconstruir isso.